Olá, boa tarde. Eu sou a Raquel Pagnoncelli. Bem-vindos a mais um Pode Tratar. Olá, bem-vindos. Eu sou a Simone Rockenbach. Olá, eu sou a Elisandra Maróstega. Sejam todos bem-vindos. E aí, pessoal, saudade dos nossos encontros terapêuticos? A gente com certeza. Manda o aviãozinho, já começa a compartilhar, chama a família, porque hoje a gente tem um encontro muito especial com uma grande enfermeira, colega aqui já da nossa cidade há um ano, desbravando o nosso comércio, tipo de clientelas, as escolas se adaptando. Aline Catânio, bem-vinda! Bem-vinda, meninas, a todos que estão nos assistindo hoje, e é um prazer estar aqui com vocês também. E é o nosso também, porque a gente está aqui por uma visão sua também, né? A Aline é nossa colaboradora, acredita nesse projeto e nada mais justo do que disseminar luz, conhecimento e maneiras de melhorar o bem-estar, a qualidade de vida, o bem-estar, o estar bem. E nós hoje temos sorteio. Explica o sorteio, mana. Então, hoje a Aline está sorteando um kit de home care com espuma, um lift, né? Tudo para o rosto, né, Aline? E um creme hidratante. E também vamos ter um sorteio de creme para os pés e um óleo de oliva. Ozonizados, claro. Todos. São 3 prêmios. Isso, são 3 prêmios. Um kit, um creme e um óleo. Então, gente, tá valendo aí. Vocês podem escrever a palavra-chave, que ainda não está revelada. Mas participem, comentem, mandem suas dúvidas, suas histórias. Está no ar um podcast terapêutico especial para vocês. E para começar, a gente agradece os mágicos que fazem esse projeto ir adiante, né, Simone? Isso aí. A Livraria e Papelaria Copo de Leite, um universo particular em livros, papelaria e presentes. Também Oriente Terapias Integrativas, quando a consciência desperta, orientações são necessárias. E esse final de semana, né, sexta, sábado e domingo, no Grupo Oriente, o curso de Theta Healing, que tá um sucesso, né? O avançado, né, nesse final de semana. Olha aí, ó, o pessoal 21, já 22, tá 23. cada vez mais. E mês que vem tem de novo, tá, Até né? o final do ano, até o final agenda do ano. cheia. Todos os finais de Isso aí, semana pessoal. temos cursos lá. Fiquem ligados, né, na programação. Alon, aqui ó, sempre com o nosso chazinho maravilhoso, que por sinal, nossa, tá hoje Delicioso. Diferente, mas maravilhoso mesmo. A magia Tá com bastante das plantas calmante hoje. em todas as suas formas. O Sicredi, gente que coopera, cresce. Estúdio de danças Giane Belé, que também vai ter o espetáculo aí logo, né? 12 de outubro. Que lindo, As né? 4 estações, 40 anos da escola. Ai, que lindo, vai ser maravilhoso. Eu vou dançar. Você vai? Você vai com a Lavínia? Eu vou dançar, gente. Temos Ai, que ir. que Vai ser tudo. empanada. Não, tem que Nossa, vai ser ir, muito né? lindo. Fazer várias fotos. Vamos ser criança, né? Que delícia. Agradecer. A Sigma 3, simplesmente tudo em comunicação visual e eventos. Agradecemos também a Clínica Lavi, nossa parceira Franciele querida, que esteve aqui no Pod passado, né? A CCR, vestindo você há 32 anos e nos vestindo elegantérrimas hoje, novamente. E a Vida Natural, Gaio Solar e a querida nutricionista Elis Ramos. Muito obrigado, Maiane Martins, fonoaudióloga. Teve um episódio muito legal com ela também. A Arco Arquitetura Contemporânea, um beijão para Carol, para Cauane, que fazem ambientes incríveis com a sua essência. A Comer Bem, nossa amada Andressa, o episódio também foi muito especial com ela. Confeitaria Inclusiva com lançamento. Olhem aqui, não sei se vai dar para dar um zoom, mas com certeza depois a gente dá um zoom mordendo. Lançamento especial. É o Cacau Zero. 0 leite, 0 trigo e 0 açúcar. Ela usa frutos para adoçar, não tem exatamente açúcar, tá, gente? Então, esse é um lançamento, o Cacau Zero. Biscoito. E também tem, o biscoito. E também tem a opção baunilha zero. Zero do quê? 0 de leite, 0 de trigo e 0 de açúcar. E ela diz que é especial lançamento para os bebês. A gente que quer começar uma introdução alimentar, olha aí, né? Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada, então, a Andressa, da Confeitaria Inclusiva Comer Bem.
E a Nel Mobile Designer, que está aqui com a gente, colaborando com a nossa mesa, com a nossa decoração do estúdio. E a nossa querida, fechando com chave de ouro, a nossa lista e abrindo a conversa de hoje, a enfermeira de práticas integrativas e aplicação de ozonioterapia, Aline Catânio. Bem-vinda! Obrigada, gente, pela abertura do espaço também. E vamos lá, né? Vamos mostrar para que viemos. Isso aí. Você está com quantos anos, Aline? A minha idade? É verdade. Nossa, essa pergunta não estava Essa não, programada. quero saber. Eu estou com 34. Gente, deu muito legal. Vai para revelar para a gente a palavra-chave já ou vai deixar a galera Não, ainda pendurar? vamos revelar já. Então, a palavra é bem-estar. Valendo, então. Bem-estar. Você escreve aí no chat bem-estar e está concorrendo a 3 prêmios. Então, você vai receber e mais 2 colegas que estão aqui na live, tá bom? Vamos lá, Julie. Vamos lá, Julie. Foca, Julie. Então, vamos começar, né, meninas? Vamos. Primeiro, a gente quer saber a tua história, né, Aline? Aonde que você se formou, da onde você veio, se você sempre teve esse olhar enfermeira, médica, se você desde pequena tem esse traço, onde que surgiu isso? Então, por volta, sabe, na adolescência ali a gente sempre fica meio confuso, né? Eu pensei várias áreas eu visitei, até eu começar a trabalhar numa farmácia. Minha primeira opção, então, para fazer faculdade na época ali era farmácia. Olha só. Mas por conta daí da questão do investimento, por conta da concorrência nas escolas públicas também, eu venho de uma origem humilde, né? Meus pais eles criavam vacas de leite, então era produção leiteira, né? E daí eu trabalhava durante o dia na farmácia e estudava à noite. Então, assim, a questão da minha base, a gente mais ou menos tem essa consciência de onde a gente pode chegar, né? Aí, por conta disso, eu me inscrevi para enfermagem. Eu tinha uma tia que, na época, eu até morava com ela, que era enfermeira, e eu pensava assim, não, o meu negócio é na área da saúde, então vamos por onde a gente, né? E comecei a fazer os vestibulares, né? Eu fui aquela aquele adolescente, aquela adolescente que sabe, que fazia todas as provas. Tinha vestibular? Vamos. Então, eu comecei a rodar o Paranazão. A princípio, fiz só no Paraná, mas comecei a fazer os vestibulares. Isso em que cidade? Isso, eu fui para Cascavel. Não, mas você morava na sua Isso, infância? eu morava em Planalto, sempre em No Planalto, aqui, lá em Planalto. vizinha, lá em Planalto, né? Aí eu comecei a fazer os vestibulares, aí até tinha uma época, daí eu fiz e passei numa privada, numa escola privada. Daí eu pensei, bom, se é esse o meu destino que eu tenho que ir, né? Então vamos, passei ali em Beltrão, me mudei para Beltrão, fui 2 dias na aula, na Unipar, né? E saiu o resultado do vestibular da Unicentro em Guarapuava, onde eu tinha passado. Pensei, pronto, nem fui mais na aula. Peguei carona com o ônibus da prefeitura, ônibus da saúde e voltei para casa. Simplesmente vou para lá. Não tinha ninguém que eu conhecia lá em Guarapuava. Meu pai e minha mãe foram, eu fiquei por 1 mês dormindo no sofá de uma... Ela era namorada de um menino que tinha feito vestibular, também na época que eu conheci lá. Daí, quando eu passei, ele falou assim, olha... Já que você não conhece ninguém, tem minha namorada que estuda por lá, se tu quiser, né? Porque não... E foi ali que eu comecei. Aí até eu me organizar, porque assim, saiu o resultado hoje, numa segunda-feira, na outra, já começavam as aulas. Então, foi tudo muito rápido, né? Uau! E para um lugar longe. Enfim, daí fiz então a faculdade de enfermagem em Guarapuava por 4 anos, né? Aí eu me formei e voltei para casa, voltei para Planalto. Aí naquela busca desenfreada, né? Porque primeiro emprego, como o curso ele era integral, não me permitia ter outras atribuições lá, né? Para trabalhar, ou foi só estudando. Aí quando eu voltei, o governo ele tinha elaborado um programa que na época se chamava Provab. Era para médicos, enfermeiros e dentistas, onde a gente se inscrevia e eles nos alocavam numa unidade básica de saúde que tinha necessidade, que tinha se inscrito.
Certo, passei para Manoel Ribas, lá com os índios. Daí, difícil o acesso, eu tinha que pegar 3 ônibus para mim chegar até lá, sendo que perdia o dia, né? E, enfim, que eu teria que me mudar para lá. Mas eu achei muito longe, por mais que ali Manoel Ribas era perto de Guarapuava. Mas Santo Antônio do Sudoeste também tinha se inscrito. Aí eu fui lá em Santo Antônio, bati na porta. E falei, viu, vocês não me querem aqui? Eu tô aqui, ó, disponível. Sim. Aí, na época, a coordenadora de atenção básica falou assim, meu Deus, menina, mas e se nós te aceitar e eles simplesmente dizer que não, você não foi alocada, e daí vai que você não vai receber, vai que, né? E daí, porque eles estavam preocupados, obviamente, que iam ter que me pagar, né? Enfim. Sim. Mas daí que não, eu falei assim, não, eu assumo o risco, porque daí eu já tinha solicitado a transferência e o governo falou, se eu conseguisse, se eles me quiserem, eu podia ir. E, de fato, fui. Aí, trabalhei lá na atenção básica, né, por intermédio, que hoje é o Mais Médico, né, mas que é voltado ao médico, na época tinha mais. Aí, comecei a trabalhar lá. Durante o tempo que eu estava lá, daí foi por 1 ano. Aí, depois que finalizou, eles me contrataram e eu passei no concurso em Capitão, Leônidas Marques, no SAMU. Então, por uns 8 meses, eu trabalhava. E a escala lá tinha iniciado todos os dias, era escala de 6 horas. Então, eu trabalhava durante o dia no posto de saúde e ia meia-noite para lá, porque a minha escala era da meia-noite às 6. Aquele jargão que você faz da meia-noite às 6, né? O que você faz da meia-noite às 6? Eu tô no SAMU, socorrendo vidas, né? Aí, foi até um tempo, assim, que não deu mais. Minha estrutura física não estava aguentando. Imagina! E daí, eu resolvi voltar para Planalto, onde era mais próximo. Onde fui convocada, não deu tempo. Enquanto eu estava ainda dando os 30, né, ali em Santo Antônio, eu fui convocada no concurso em Capanema. Aí foi ali que eu assumi e por 5 anos, eu trabalhei, então, à noite no SAMU e de dia em Capanema. Até que eu engravidei e daí eu tive que optar, deu de trabalho, Sim. né? E daí, durante esse tempo, eu fiz a especialização em saúde da família, que daí casava exatamente com o que eu já vinha, né, nas minhas atribuições do posto de saúde. Aí eu passei no SAMU, fiz uma especialização em urgência e emergência também. Mas daí, depois que nasceu minha filha, que daí eu deixei o SAMU, que a gente brinca, né? Uma vez sangue azul, sempre sangue azul. É. Porque é uma coisa assim, quando eu estava na faculdade, eu falava assim, eu não quero urgência e emergência e eu não quero parto. Tava lá ela, né? Os partos caíam, né? Fiz 3 partos dentro da ambulância e quase todas as gestantes eram comigo. Eu tive que aprender na marra. Os DELI ali, os trabalhos de parto e os recém-nascidos, e era uma coisa tudo assim. Tudo na escola, né, Aline? Sim. Se for ver, mesmo que você sabia que é um período, né, de formação de atitude, de personalidade, de experiências, tudo isso hoje te coloca a poder lidar com certas emergências, igual a gente estava falando no começo do programa. Ela, já trabalhei muito tempo em emergência e hoje estou empreendendo. Eu falei, mas mesmo assim ainda chega muita emergência na mão dela, quer queira ou quer não. E aí nasceu a Isabela. Nasceu a Isabela e daí eu senti assim... daí eu estava só integral, né, no posto de saúde. Foi quando eu me inscrevi num curso da Universidade Federal de Santa Catarina de auriculoterapia. E comecei a fazer lá nos pacientes. Isso. Foi então que... Isso aqui é uma enfermeira de qualidade, né? Literalmente. Para não precisar medicar. Porque já estavam, né? Para reduzir. Tem vários sintomas que o próprio aurículo, né? Poxa, já faz por si. E o sucesso foi tão grande da aurículo que eu escrevi um trabalho, um projeto, e foi da auriculoterapia e também para pré-natal de pais, não das mães, para o pré-natal do homem.
E muito eu genial. fui para apresentar e tinham três premiações. E eu ganhei o segundo e o terceiro lugar com os meus 2 projetos. E um dos prêmios era que eu poderia escolher qualquer curso na área da saúde que o município ele iria financiar para mim. Ai, Foi então que entrou a legal. ozonioterapia na minha vida. Gente, extra! A Maravilhoso. ozonioterapia é um prêmio de um trabalho esforçadíssimo anterior. Sim. E é um prêmio mesmo. É um prêmio. Aí foi que começou uma mudança, né, de visões, porque assim, a gente aprende o convencional, né, e a gente começa a olhar o indivíduo de outra forma, começa a ver que você não precisa esperar estar doente para então buscar algo para fazer, A né? prevenção, né? Exato. E como na atenção básica, a questão da atividade física, nutricional eram bem restritas, né? Que querendo ou não é uma base, então a gente também, eu sentia que faltava alguma coisa que eu podia contribuir com mais, levando em consideração que eu já entendia da fisiologia, da fisiopatologia, das doenças, então por Nossa, que não perfeito. agregar um outro? E foi aí que começou. Daí o que aconteceu? Como minha demanda começou a ser demais, eu tive que colocar prioridades nos meus trabalhos, até porque eu não estava conseguindo mais desempenhar o meu básico. Então, eu comecei a atender em casa, aurículo. Comecei a atender só aurículo em casa. E eu ia nas casas e tal, até que chegou uma certa época que ficou insustentável. Eu não estava Os mais dois, dando né? conta. Aí eu abri um consultório, porque daí o que acontece? Meu esposo, ele sempre trabalhou aqui em Dois Vizinhos. Ele se formou e ele conseguiu, ele foi convidado a uma parceria aqui no escritório de contabilidade e sempre ficou aqui. E eu não saía de lá por conta do concurso. Então, eu comecei a me organizar. Não, então eu vou tentar, né, empreender, tô vendo que eu tenho condições e tenho estrutura para sair daqui e fazer algo a mais, então eu vou empreender. E daí eu abri um consultório lá em Planalto e eu atendia durante o dia. E à noite eu atendia meus pacientes, à noite, finais de semana. E foi assim que eu comecei. Quando eu vi, não, estou bem estruturada, Tá já tranquilo. sinto segurança, Aham. agora nós vamos para Dois Vizinhos. E foi assim. Daí eu engravidei, né? Porque já aproveitar a transição. Então, eu engravidei, daí nós fizemos a mudança para cá. Meu filho nasceu no dia seguinte da mudança. Imagina. Mamãe ali, ó, só no agachamento. Opa, Sim. chegou a hora. E daí, agora em março, que eu abri o consultório aqui em Dois Vizinhos e estamos explorando o mundo aqui em Dois Vizinhos agora, conhecendo as pessoas, né? E assim, devagarinho, indo disseminando o que eu vim fazer aqui. Sim. Que coisa maravilhoso. bonita, Aham. né, gente? Nossa, isso daí é uma batalha, a gente passa um filme na nossa Sim. cabeça também. E é tão legal esse compartilhar, né? E saber que você traz, não a Aline, não precisa ter vergonha de falar, Aline, não precisa ter vergonha de expor, você traz a ozônio, você traz a ferramenta e também os módulos de bem-estar e prevenção. Então, quando você fala da tua profissão, você fala com uma energia absurda. Então, é Sim. isso que a gente quer aqui, que as pessoas sintam uma luz no fim do túnel. Não a gente não é contra a medicação, Não, tratamentos nunca. nenhuns. O tratar do pode tratar está ligado a iluminar, a ver alternativas, né? E quem aqui pode dizer um pouco sobre isso é a própria terapeuta, mas as pessoas que já tiveram episódios de tratar a si mesmo, né? Meu pai era um grande paciente de ozonioterapia. Eu teve uma época que durante a faculdade de psicologia eu pensava em ir para essa área de enfermagem justamente porque eu via o ozônio como algo natural para a proteção e para a modulação do bem-estar e em todos os sentidos, bactericida, fungicida. Então, quais são os usos da ozônio fora do corpo? Que a gente pode trazer aqui como exemplo, que você pode trazer, por exemplo, para quem está assistindo. É uma condição muito que o pessoal confunde, né, ou assimila, é a questão do ozônio, da camada de ozônio e o ozônio medicinal que a gente utiliza, né? Mas até uma curiosidade, nós mesmos produzimos moléculas de ozônio no nosso corpo, porque o ozônio nada mais é que o oxigênio que sofre uma descarga elétrica e se une com 3 moléculas de oxigênio.
como o nosso organismo, a gente tem oxigênio, e quando a gente se expõe ao sol, a gente também sofre uma descarga elétrica, a gente também produz concentrações mínimas, mas a gente produz. Então, aqui a gente já pode ver que o ozônio não nos fará mal. Lógico que é igual, a gente diz que não é medicação, mas é igual o mesmo raciocínio. O que muda do efeito terapêutico para um dano é a questão da dose, é saber utilizar, né? E a gente utiliza fora do organismo, então tem a camada de ozônio, e a gente utiliza muito para desinfecção de ambientes, desinfecção e purificação da água, né? Só que são estratégias diferentes que a gente utiliza. Tem até os geradores de ozônio para dentro da geladeira, né? Que fica descontaminando os alimentos. Hoje em dia tem gerador de ozônio até para o teu banheiro, se você quiser. Por quê? Porque é comprovado em muito estudo, é um elemento abundante na natureza e que a nossa ciência, a nossa tecnologia, nossas buscas e pesquisas fazem com que a gente consiga criar, entre aspas, de forma artificial, um casamento de cadeias que daqui a pouco também já se dissolve, né? Vocês já viram, pessoal, água oxigenada num ferimento? Aquilo traz uma reação. E depois se acalma e volta a estabilizar. O ozônio, no efeito terapêutico, costuma ficar no organismo, trazer a reação, a modulação e depois ser eliminado? Ou ele vai ficando? Como é que é essa parte? Não, ele não acumula. Como ele é feito justamente, a base dele é oxigênio, e onde o gás, 95% se mantém oxigênio, 5% é ozônio. Quando em temperatura com o nosso organismo, em torno de 5 a 6 minutos, por conta da nossa temperatura, ele se dissipa e volta a ser oxigênio. Aí você pode me perguntar, mas, né? Então, e cadê? Eu vou fazer só oxigênio? Acontece que ele faz uma agressão mínima, mas controlada no nosso organismo, que desencadeia uma série de reações bioquímicas, e é isso que vai trazer os efeitos positivos para a gente. Ele modula a tua própria regulação. Ele dá um susto na tua circulação, na tua cicatrização. E literalmente um desfibrilador daquele corpo que já está assim... É por isso que a resposta de um para outro é diferente, né? Porque cada corpo, né, tá de uma forma. Então, assim, não tem como a resposta, por mais que o tratamento seja para o mesmo princípio, né? Vão 3 pessoas lá tratar sinusite, cada uma vai ter uma resposta, né? Porque não tem a ver só com a quantidade, que a dosagem é a mesma, mas tem a ver com o próprio organismo da pessoa. Exato. E é isso que as pessoas precisam entender, né? Que tudo é assim, qualquer terapia que você for fazer, de uma pessoa para outra vai dar diferença, por quê? Porque tem a ver com o teu fisiológico, com o teu corpo, teu organismo. Porque é uma reação do próprio organismo. Eu sempre falo... combater um vírus, combater uma bactéria. A gente só é o condutor, né? A gente só dá o estímulo. O condutor e quem realiza tudo, né? A magia acontecer é do próprio corpo, é a própria pessoa. E porque cada paciente é um paciente, né? É um universo. Por isso, da aurículo, né? Provavelmente quando você começou, era isso, né? Diminuir a medicação, enfim. Mas por quê? Porque você consegue ver o paciente como um todo. Não só essa parte isolada ou outra, né? E sim como um todo. Então, sim, tem sempre, um toque de medicina chinesa ali, né? Tem uma pegada de médica da China reencarnada. Que daí até começou a me fazer uma bagunça na mente, e daí eu pensei, não, vamos parar por isso, porque eu já não estava conseguindo... Você dá conta. Espera o Gabriel ficar maior, você tá com um bebê de 1 ano. Gente, ela tem a Isabela de 6 anos e o Gabriel de 1 aninho. Mas a gente tem um grupo, qualquer coisa a gente ajuda, segue que não dá erro. Vai pra acupuntura ali junto só pra dar um chambes. Tem muito a ver com você. Mas a questão de ser resultados diferentes também depende muito de como o paciente está. Porque tudo bem, é aquela coisa, por mais que o ozônio seja bom para várias coisas, ele não é bom para tudo e nem para todos. Então, tem aquele paciente que ele talvez até já tenha feito várias sessões de ozonioterapia e não teve resultado. Mas por quê? A gente precisa que a base
que a estrutura biológica dele esteja condizente a ponto do ozônio ter condições de fazer reação. Porque se eu tenho um terreno pobre, eu não vou ter essas reações que o ozônio promete. Então, quando o paciente chega para mim, depende muito da condição que ele se apresenta, mas ele não vai estar recebendo a terapia com ozônio na primeira sessão. Salvo, por exemplo, casos de dor, crises dolorosas, né? Ou infecções muito acentuadas, então a gente já inicia, porque não podemos esperar. Mas agora, pacientes que vêm, por exemplo, com doenças crônicas já, ou que vêm com fadigado, muito cansaço, né? Que a gente recebe, nós temos que investigar quais são as condições do corpo dele. Às vezes eu preciso avaliar se ele não precisa suplementar ou mudar alguma rotina, para então a gente começar o ozônio e começar a ter os benefícios que a gente tem. Senão, também vai ser furada, como diz a Isabela. Você vê. E ele é muito indicado para pós-cirúrgico, porque os consultórios de dentistas usam, né? Aonde mais a gente vê? O podólogo pode utilizar, a pessoa que faz extração, sei lá, de limpeza de pele. Aonde que a gente vê isso hoje entrando e sendo usado? Então, na questão da odonto mesmo, antes de fazer os transplantes, normalmente os dentistas, se eles já não trabalham com isso, eles indicam, porque Bem vai legal, aumentar. Né? Já tem muito dentista trabalhando. Aí já sente aquele cheiro assim de ruim. É o ozônio. Porque vai aumentar a questão da diminuição da intercorrência, das reações que ali tem. E aumenta a pega no caso de transplantes, né? Que legal, então, o ozônio aumenta a efetividade ali dos tecidos, porque ele melhora a circulação, melhora a oxigenação, o risco de ter necrose é menor. Pacientes que têm feridas crônicas e não cicatrizam, às vezes é um biofilme, a gente não tá, talvez a ferida ali não está infectada a ponto de ter com pus, cheiro ruim, mas não evolui. É porque tem uma barreira que a gente chama de biofilme ali, de micro-organismos que está bloqueando essa cicatrização. Aí a gente utiliza o ozônio ali, que diferente de quando a gente utiliza o ozônio de forma sistêmica, que ele age por pouquinho tempo, ali a gente utiliza com uma demanda alta de ozônio contínuo na lesão, a ponto de fazer com que a barreira, a estrutura da bactéria seja rompida. E por isso que ele tem alta efetividade com a questão de bactérias, vírus, fungos. Pré-cirúrgico e pós-cirúrgico. Exato. A questão do pós-cirúrgico, mesmo, por exemplo, em lipo ou qualquer tipo de cirurgia, mas para melhorar também a questão da cicatrização. Diminui muito aqueles hematomas. Pacientes que fazem ozonioterapia antes do procedimento cirúrgico, eles recuperam muito mais rápido. E aí a questão do hematoma também por conta da circulação ali do local. Faz sentido, né? Sim. Porque é um preparo, Imagina. não adianta ficar só no pós, não. Assim como a gente gosta do preventivo em muitos momentos, a gente também gosta da preparação. Para poder também, tudo que for possível, ajudar no movimento de cicatrização. Tanto aqui, né, quanto aqui. Exato. É importante a gente saber que a postura mental também é uma prevenção, é um preparo. Então, você vê que para a gente, por exemplo, colocar uma película de isofilme no carro, não tem que limpar e preparar o vidro bem para ter uma boa aderência. É igual, então, quem sabe para o dentista, é preparar o terreno e Então, escrevendo. Bem-estar é a palavra-chave de hoje. Aline, e quais condições a mais, né, das que você já falou, podem ser tratadas com ozônio? O que eu tenho de muita demanda no consultório é quadros de dor. Então, assim, artrite reumatoide, problemas de degeneração da articulação de joelho, de ombro, a fibromialgia.
Outra condição também, candidíase de repetição, infecções urinárias de repetição, tem também. Mas, normalmente, quando o paciente está adoecido, né? Por mais que eu bata muito em Sim, cima da tecla, que venham antes de... Mas, normalmente, as pessoas buscam quando já tem alguma condição instalada. Sinusite agora, com o tempo da forma como está, hora frio, hora quente, tempo seco, tempo úmido, então é uma proteção natural do nosso trato respiratório aumentar a secreção a fim de hidratar a nossa mucosa, né? E com isso acaba se fazendo a congestão. Tem uma pergunta, porque existe também uma contraindicação de inalar o ozônio. E aí essa aplicação na parte de respiração, na parte de mucosas, como é que você faz? Então, ela tem uma técnica na hora que a gente vai aplicar a ponto do paciente, ele não vai levar o gás para os pulmões, porque de fato o ozônio ele é bom para todas as estruturas do nosso corpo, mas quando chega no pulmão, o pulmão ele não tem como fazer as reações. Então, assim, por exemplo, numa estrutura como essa, como nós estamos aqui, se nós colocar o aparelho de geração, fazer o ozônio agora em alta escala, em 10 minutos a gente desfalece e a gente pode ir a óbito. É que nem o gás carbônico, gente. Exato. O nosso pulmão tem que entrar oxigênio e ele processa e transforma. E a gente que transforma em ozônio. Ou é a gente que transforma em carbono. Mas não é indicado. E eu já vi alguns casos no começo, onde as pessoas podiam até comprar o seu próprio aparelhinho para ozonizar a água. A Covid estava ali para deixar tudo mais ozonizado, os estúdios, para não precisar usar máscara. Aí foi uma febre, né, de ozônio. E eu conheço uma pessoa que, inclusive, pôs dentro da própria garganta, porque estava com a garganta inflamada e pegou uma intoxicação gravíssima. Tá bem. Mas é bom avisar, né? Não, por isso que tem que saber como faz, né? Não, inclusive é a questão das crianças também. Normalmente a gente utiliza, né, com via respiratória pelo ouvido, né? Então a gente faz a aplicação. Pelo outro buraquinho. Sabia que tem um buraquinho lá atrás também que ajuda todos esses buraquinhos? Conta da aplicação. Gente, vamos desmistificar. Porque a aplicação é pelos orifícios, né? Então é bem legal isso, porque a gente tem que deixar os buraquinhos limpos, né? Não é só limpar ali fora, tem que limpar por dentro também. Então, tem na genital, né? No canal do reto, nos ouvidos, onde mais? O boom, né? Na pandemia lá, o negócio lá atrás era útil, né? Normalmente as aplicações com ozônio são pelo ouvido. A gente faz a autohemoterapia menor, que é aquela aplicação que até quem está nos assistindo com certeza já deve ter ouvido falar quando tira o sangue e aplica de volta no músculo, mas a gente faz por meio do ozônio, aonde já tem evidência científica que a gente fazer essa agressão, essa inflamação provocada no músculo vai de fato melhorar o nosso sistema imunológico, né? Exato. Autohematoterapia. Autohemoterapia. Muito difundido. Então, e daí eu nunca tive coragem de fazer. Mas é porque são casos extremos. Olha, meu pai naquele estado. Mas daí, nesse caso, a gente mistura o gás ozônio no sangue e aplica. Não é a autocura. Não, a pura, daí a gente não tem evidência. É uma transfusão de sangue ozonizado do seu próprio sangue. E daí a gente tem também a autohemoterapia maior, que inclusive os maiores estudos visando a ozonioterapia é através dessa técnica, mas o que é ela? É uma retirada de uma certa quantidade de sangue, em torno de 100 a 100, vai muito de acordo com o peso do paciente. Como é uma grande quantidade, a gente faz a ozonização e aplica de volta como se fosse uma transfusão. Mas esse envolve um pouco mais de risco, precisa fazer o uso de anticoagulantes, precisa de uma estrutura que seja um ambulatório bem preparado, né? Que no caso, às vezes não vale a pena o risco, porque uma autohemoterapia maior equivale a 3 insuflações retais, que o risco de reação é bem menor, o resultado é igual à autohemoterapia maior, que então, pelo custo-benefício, e o custo também, o custo de uma autohemo maior
umas 5, 6 vezes mais do que uma insuflação retal. Então, também é outra coisa que não é tão viável, né? Dentro da nossa realidade. Aí a gente faz as aplicações locais, por exemplo, nas questões de dor, né? Tem pergunta aqui, ó. O pessoal, cheguei um pouco depois do início. É possível usar a ozonioterapia para dores nas costas? Com certeza. Específico, né? Inclusive, até para pacientes que têm hérnia de disco, com o uso constante do ozônio, como ele vai educando e fazendo com que as nossas células voltem a trabalhar da forma... Porque é normal do nosso organismo a gente passar pelo processo de envelhecimento e as nossas células também vão ficando cansadas e deixando de produzir as suas funções normais. Então, quando a gente faz a ozonioterapia rotineiramente, a gente vai melhorando as funções da nossa célula e tem estudos que mostram até, inclusive, a desidratação do núcleo pulposo de uma hérnia em pacientes que não precisam nem ser submetidos à cirurgia em si, porque o ozônio dá conta de resolver. Nervo ciático. Também, porque ele age desinflamando. Ele tem um excelente poder analgésico e anti-inflamatório. E ele melhora a oxigenação daqueles tecidos ali. Então, ele age nas vias da dor ali, como se fosse... ele age antes do que a medicação propriamente age ali. Sim. A ponto de melhorar a condução. E o paciente, até tem vários pacientes que chegam para fazer para aplicações para dor, e no ato eles já sentem essa melhora. Mas o que acontece é algo que a gente precisa trabalhar aquele sistema, trabalhar aqueles tecidos a ponto de não inflamar mais. E mais, a gente precisa tirar aquilo que provocou, né? Porque se nós estamos adoecidos, a gente precisa buscar. Exato. Então, daí trabalhar também a cabeça dessa pessoa para se movimentar. Mas se é uma pessoa atlética, por exemplo, não teria uma razão. Nossa, estou sempre na academia, todo dia estou lá. Aí tem que investigar, né, gente? Tem outras causas, pode ser na ancestral. Como que faz a injeção de ozônio? Como que funciona na prática esse tratamento? Como que acontece a injeção? Ela já deu uma explicada, mas vamos resumir. A injeção do gás, então, né? A injeção do gás a gente prepara, por exemplo, vamos falar de estética, né? Para a questão da estética, o ozônio ele ajuda na quebra da molécula de gordura. Então, ele é muito indicado também para processos de emagrecimento. Só que ao mesmo tempo, se você não utilizar a dose correta, você bioestimula. Sim. Então você faz, você faz a estimulação. Exato. Celulite. Minha pergunta sempre vai ser celulite. A celulite é uma inflamação por conta da gordura, né? Então, como que a gente faz? A gente aplica o gás diretamente no local onde tem a celulite. Tem bastante onde tem consultório, gásinho. Só que é interessante que depois que você faz a quebra, faz a administração dessas injeçõezinhas, você faça a perca calórica. Então, é preciso fazer alguma atividade a ponto de você suar. Não tem mais caloria para perder. Não, dizem que eu tenho que colocar. Então a gente bioestimula para melhorar. Não estimula caloria nenhuma. Não, musculatura daí. Tá bom. É igual na face. Talvez seja isso. Olha que legal. Para você e não diminuir gordura, porque Por você não isso que tem que ser talvez bem estimular o analisado, músculo. Exato, é o Tem que- músculo. Nossa, É faz igual muito a questão do rosto, né? Então, para que a gente faz o uso do ozônio para estética também? A gente aplica o ozônio para melhorar a textura da pele, a coloração, os sulcos, né? E você usa, né? Porque Obviamente. sua cutis é maravilhosa. Dois filhos, é o que Não, eu ela tava tá falando. aqui, Ela assim, tem ó, dois. justificadinha, né? Passou É, dos um de 30, um. por isso que eu queria Já saber, passou você dos tem 30. 12? Claro que por isso que eu falei que eu preciso ganhar Né? esse louco, quero melhorar essa cutis. Exato. E daí, agregado, né? Vem os cuidados em casa Claro. também, né? Legal, Que muito legal. precisa. Vamos lá, E- gente. e ali- Escreve a palavra-chave aí, hein? Pode falar, mana. E Aline, sobre os tratamentos de doenças virais, né? Que eu acho que desde a pandemia, eu acho que deu um boom, assim, né? Na ozônio, assim. Sim, a gente, principalmente ou o Covid, ou inclusive vários estudos saíram a partir da época da pandemia, né? Então, como que a gente atribui, né? Por exemplo, quando um paciente ele está acometido com o processo viral,
como que eu vou colocar direto no pulmão? Não vou. Exato. Então, a gente trabalha com insuflações sistêmicas, que daí, no caso, a sistêmica É lá, é né? via retal. Eu Sim. falei, gente, eu falei. Eu tava esperando essa resposta. Porque lá é um segundo cérebro, galera. Não é. Sim, não, exato. sem pira. né? Sem a pira, sem os bullings. Uhum. Tá tudo ali. Tem a maior terminação nervosa disponível para o ozônio poder trabalhar e estimular todos os órgãos, até o combate, a imunidade vai levantar. Os angstroms, né, que são os níveis de eletricidade de cada célula, precisam de força, precisam dessa luz. E o ozônio é oxigênio eletrificado, se for para colocar em palavras mais simples. Então, entra energia mesmo. A fotobiomodulação é aplicada para, né, para trabalhar primeiro no intestino. Você faz toda a via drenante. Intestino, vai fazer fígado, vai fazer rim. E aí, tipo assim, o pior lugar foi o pulmão. E aí, pulmão. O último lugar é o acometido. Então, tem que fazer todo o caminho drenante. E na medicina e começa chinesa, pelo intestino. Então, E da onde que vai sem sair o mais. vírus, né? Pelo E na medicina chinesa, os intestinos são ligados, né? São acoplados do pulmão. né? Então, o que faz metal, muito... metal. Exato, né? metal. É metal. o mesmo elemento. Hoje inclusive. está muito em alta. A gente Maravilhoso. não identifica agora se essa reatividade na pele, essas dermatites Tudo que a ver está com o pulmão. acontecendo, mas principalmente intestino. Principalmente Então, intestino. Por quê? A questão da alimentação também, né? Os pacientes, hoje é mais fácil o acesso a um hambúrguer, a um sanduíche, muito mais do que um fácil. prato de comida com salada. Porque se você vai comprar uma marmita, por exemplo, se você quiser salada, você tem que comprar à parte, né? Ou o custo também desses alimentos no mercado, Tá né? ficando mais barato um bom PF pesadão, cheio de Sim, carboidrato, do que exato. folhas e Exato. Até na avaliação que a gente faz quando o paciente chega, isso tudo é investigado. E se o paciente tem indícios de ter parasitas, né, que a gente observa os resultados dos exames, a gente também, então, o paciente vem, ele é avaliado, eu faço o exame de microscopia, porque como que a gente identifica para saber se o paciente está precisando ou não? Porque acontece muito, chega os pacientes lá no consultório e dizem assim, eu vim, mas eu acho que eu não preciso, porque eu me alimento bem, eu durmo bem, eu faço vim porque minha atividade mulher me física. obrigou. Exato. Né? Aí a gente começa a Várias avaliar, tá, inflamação, vamos avaliar os fatores inflamatórios. De fato, estão controlados. Vamos avaliar, então, a glicação. A glicação, hoje em dia, é o que está acontecendo mais, que é o quê? Triglicérides aumentado, resistência à insulina e a glicose alta, né? Então, mas eu não sou diabético. Ainda, né? Sim. Porque quando a gente faz o consumo de muito carboidrato, que a gente, carboidratos ou o próprio açúcar em si, a gente aumenta muito nos nossos ages, que a gente fala, né? Sabe aquele açúcarzinho que a gente derrete, aquela caldinha? No nosso organismo... pudinzinho? Aquele Sei. açúcar no nosso organismo, por conta da nossa temperatura, ele também faz esse derretimento. E ele vai grudando nas proteínas. Então, o nosso organismo vai deixando de funcionar porque ele está comprometido com outras moléculas ligadas. A gente Então- está empedrando, a gente chama isso na Exato. cura quântica de cristais citotóxicos, porque ficam toxinas nas células Exato. mesmo. E vai acumulando, o negócio vai virando uma paredona. Exato. E daí a oxidação. Quem aqui, hoje em dia, consegue evitar um episódio de estresse? Quem consegue se controlar a ponto de não ter nenhuma, né? E outra, a questão do próprio sono, porque o sono seria fundamental. Quem aqui fica sem telas a partir das 8 da noite, quando já começa a escuridão vir, que é quando começa a nossa produção de melatonina, e daí vai já deixando o ambientezinho mais rebaixado e faz, no mínimo, suas 8 horas de sono ininterruptas, né? Dorme bem, acorda Essa última renovado e parte pronto pra não outra. rola, mas que a tela de Ininterruptas com noite... criança não tem como. Então, mas é o que a gente Mas é, espera gente. para ter um corpo sem ter oxidação. Comendo muito bem, fazendo atividade física. A questão dos alimentos também. Quem garante que todos os alimentos saudáveis que eu como estão vindo com os nutrientes que eu espero? Sim, né? eu posso estar com a mão cheia de vermes e tô comendo alguma coisa esterilizada. É lógico. E a questão Estamos o tempo Ó, todo como expostos. o nosso tempo, do jeito que estava aí
última semana? É. A gente se intoxicou com o Muito, ar. muito. Então, Carbono não até- tem pessoas que não tenham necessidade de fazer com que todas as células do organismo funcionem de acordo. Inclusive a água, a nossa água não é tão pura, né? é A questão nada. eu sempre falo, qual água você bebe? Ah, do filtro, tá, legal. E qual é o pH? Porque tudo isso que a gente fica exposto tendem a fazer com que o nosso organismo fique É um ácido. plano. E tudo que é ruim, tudo que é doença, gosta de se instalar num meio ácido. Então, é outra coisa que a gente precisa cuidar. E ali a ozonioterapia, com o exame da microscopia, que é com uma gotinha de sangue, eu consigo fazer uma avaliação em vivo e uma avaliação in vitro. O que, que eu observo ali? As nossas hemácias, elas precisam estar todas soltinhas, livre, leve e correndo. A gente consegue observar elas focos da andando. vida. Sim. Bonitinhas, todas do mesmo tamanho, sem malformação, né? Para elas estarem assim, ótimas. Que isso quer dizer que o nosso organismo está ok. Mas o que normalmente acontece? Acontece aglomerações iguais essas bolachas aqui, ou se não, igual pilhas de moedinha, sabe? Mas o que isso vai... O que acontece no meu corpo se as minhas hemácias estão dessa forma? Eu não oxigeno. A hemácia, ela é rica em hemoglobina, que logo é a carreadora do oxigênio para os tecidos. Se as minhas hemácias estão todas aglomeradas, todas unidas, não tem como ela entrar no tecido, largar o oxigênio e seguir a vida dela. Acontece que ela só vai passando e não vai distribuindo e não vai carregando o que é de ruim. Então, isso a gente precisa mudar. Outra coisa é a formação delas. Elas precisam ser bonitinhas, porque senão elas podem nos indicar também algum problema crônico. Eu não tenho como dizer, o paciente vai chegar lá e vai dizer assim, você vai ficar doente disso ou daquilo. Não. Tem uma anomalia e Não. vamos Exato. investigar. Eu consigo ver que não está fisiológico, a situação não está fisiológica, não está tudo de acordo. Mas a gente tem condições de melhorar isso. A análise in vitro é o sangue coagulado. Também no microscópio. O que a gente olha? A gente avalia a questão da vitamina C, se a gente tem uma boa borda. A gente consegue observar se tem desbiose e, principalmente, se tem estresse oxidativo. A questão de quanto mais aberta estiver aquela molécula, aquela gota de sangue ali, mais coagulada, com os espaços abertos, maior é a oxidação. O ideal é que elas estejam todas unidas. Assim, mas eu mostro tudo. Normalmente, quando o paciente vai, é óbvio, eles uma olham aula, assim. consulta aula. Eles olham assim e pedem assim, meu Deus, o que é isso? Eu falei, calma, vocês já vão descobrir o que é que eu vou explicar. E daí, depois do ozônio, a gente consegue mostrar o que melhorou, né? Então, essa é uma parte dos pilares. Quando a gente fala, então, a glicação, a inflamação e a oxidação. São esses as 3 pilares que fazem o nosso corpo adoecer. E isso a gente precisa avaliar constantemente. E você trabalha, Aline, você combina com outras terapias também a ozônio? Com quais, assim? Normalmente, quando o paciente chega e eu tenho condições, eu acabo entregando tudo o que eu sei. A gente tem muito dessas, né? Pega tudo, melhor o pacote coisa. completo. Então, eu digo que a questão do ozônio eu trabalho mais, até mesmo porque sou especialista nisso, que é um diferencial. Não é somente aplicar ozônio, mas é entender o para que eu estou fazendo. Mas é óbvio que quando o paciente vem, não estou conseguindo dormir também. Aí o que eu faço? Além de eu regular o organismo dele com a ozonioterapia, eu associo a aurículo. Eu tenho o laser que, claro, eu não sei se... Eu ainda não estou afim de fazer a via retal. Só que a via retal é a única aplicação sistêmica que a gente tem disponível. Senão seria o que é sistêmico, gente, porque é importante. Exato. O que é sistêmico? Sistêmico é quando o ozônio vai agir no corpo inteiro. No sistema integrado. Exato. E por que no intestino? Porque o intestino é altamente vascularizado. Exato. É a região que a gente vai conseguir uma melhor reação, até mesmo por conta da umidade, porque ali é rico em água. Então, eu coloco o ozônio, ele faz uma boa reação e já entra na corrente sanguínea.
Então, é por isso que a gente utiliza muito a via retal nesse sentido. Criança pode receber alguma abordagem da ozonioterapia? Você entrou na Pode. minha mente agora. Ai, jura? Nossa, foi tipo... Quero saber se ela vinha com aquelas verruguinhas. Não, criança pode sim. E daí as formas como que a gente vai aplicar nelas vai depender muito da consciência que a criança tem de entender as minhas orientações para então fazer. Porque senão acontece de, por exemplo, vamos fazer no ouvido que é mais tranquilo. E será que a criança consegue fazer a apneia? Né? Então, Sim, tudo é medido. Legal. Então, Inclusive, tem buraquinhos de baixo. vários estudos mostrando a viabilidade do ozônio para o autismo. Porque o autismo é uma neuroinflamação. Estou vendo muito sobre o assunto. Assim, estou pesquisando muito sobre isso. Principalmente no trato dos níveis mais evoluídos do autismo, para dar uma baixada, né, no estranhamento. Tem que mais ter. E as contraindicações e efeitos colaterais, assim, que o ozônio pode ter? Normalmente, o ozônio ela é uma terapia segura a ponto de não ter reações graves. A não ser se administrado de forma errada, né? Mas, assim, até mesmo a questão da concentração, tudo é medido, a gente tem um limite. Então, não é feito sobrecargas e não é feito... técnicas que não sejam já comprovadas, né? Tem que ter essa segurança. Mas a gente sempre faz a coleta da G6PD antes de fazer a via sistêmica. Essa é uma enzima que, se ele não tem a produção dessa enzima e a gente fizer ozônio, a gente causa destruição das hemácias. Então, esse é um paciente... Olha o quanto é importante, Não gente, é só ter chegar e botar uma conhecimento. Não. E, por exemplo, o paciente está com uma anemia severa. Também não. E o paciente já está ruim. Vem para buscar o ozônio e ele não é avaliado nesse sentido e a gente faz o ozônio, derruba mais e daí tem dificuldade de fazer voltar. Então, todos os parâmetros, eles precisam ser observados. Sim. Outra coisa, que nem a questão da urgência que tu mencionou no início. Pacientes em crise hipertensiva. Não é lugar de fazer ozônio. Paciente com cetoacidose diabética, né, que a glicose está lá nas alturas ou tá muito baixa. Não é hora de fazer o ozônio. Então, em normalidade para daí. E outra condição é que o ozônio, ele é complementar. Isso. A gente não tira nenhum tratamento convencional para aplicar o ozônio. O que acontece? Conforme vai passando, o paciente vai apresentando melhora. Inclusive, eu tenho vários pacientes com artrite reumatoide que normalmente eles fazem uso de supressores e que, por conta da melhora que eles vão apresentando, eles vão reduzindo, mas quem vai reduzindo é o médico, né? De acordo com a melhora que o paciente vai tendo no corpo dele. Então, ele vai vendo que não tem a necessidade de tanto, até a ponto de reutilizar uma dose mínima ou nem precisar, né? Então, é nesse sentido que o paciente vai melhorando. Mesma coisa pacientes de dor. O paciente está com dor, tá? No começo é assim, mas ele vai melhorando a tal ponto que vai vendo que não tem necessidade de ficar repetindo a dose da dor e vai diminuindo do medicamento para dor e vai reduzindo a ponto. E quando ele vê, ele está bem. E é assim que funciona. Com bem-estar. Exato. E a regulamentação no Brasil em relação ao ozônio? Foi tribulada, mas agora tá. Ainda não sabem, né? Exato. Ano passado que a ozonioterapia passou a ser lei, então ela pode ser aplicada. Mas foi uma batalha, né, Fran? Não, desculpa, Aline, foi uma batalha, porque a gente via na Turquia, na Grécia, na Itália, está no plano de saúde das pessoas. O próprio governo, em alguns países na Europa, né, tem 3 estados nos Estados Unidos que estimulam e deixam isso acontecer, e estimulam mesmo. E aqui no Brasil ainda é muito lento, mas a gente quer comemorar, né? Porque não faz nem um ano. Tanto que agora, finalzinho de agosto, a gente recebeu o Congresso Mundial de Ozonioterapia aqui no Brasil, porque o presidente da Federação Mundial era brasileiro, então ele trouxe para o Brasil o Congresso Mundial, e agora a gente sempre tinha a regulamentação da Declaração de Madrid, que era o que regia as nossas atividades. Agora é a Declaração de São Paulo,
que então já Que passo que eles incrível. que foi aprovado, então que vai ser efetivado. E assim, aos poucos a ozonioterapia, que nem em 2018 foi quando houve o boom, de fato, aqui no Brasil, porque ela foi inserida dentro das práticas integrativas complementares do SUS. Então foi ali que começou a gente ter mais respaldo. Os conselhos de saúde foram habilitando os profissionais a executarem a técnica, né? E assim a gente começou a difundir isso. Mas é aquela situação. A ozonioterapia, ela parece ser muito simples, né? Mas a questão que precisa ser muito estudada, porque ela age a nível bioquímico. A gente precisa entender de fisiologia, de bioquímica, para saber se eu vou ou não vou ter resultado. Exato. Que nem a questão ali que eu falei da questão da gordura. Eu posso fazer ozonioterapia, é excelente para gordura, mas se eu não souber fazer, eu vou estimular aquele tecido a desenvolver mais, né? É uma faca de dois gumes. É assim como o bisturi do cirurgião vai te salvar ou vai te matar. E a gente tem que procurar sempre profissionais habilitados e já experientes na área. Isso sim, tá? Né? Então, Delicral. agora Até respondendo, agora até a gente veja que a ozonioterapia, a gente começa a falar de um assunto, a gente vai puxando para outro, né? E conversar com nós é isso também. E outra situação que eu gosto muito é o laser, né? De aplicar o laser na dor. A gente utiliza a laser terapia também. Laser terapia é incrível, né? Ele é muito eficaz, né, na dor também. E a gente tem 3 formas de aplicar ozônio, né? Além do que a gente está falando na questão do corpo. Nós temos o gás propriamente dito, nós temos a aplicação nos olhos, né? E temos a aplicação na água ozonizada. Então, assim, a água ozonizada, para que a gente utiliza? Normalmente, o ozônio, ele reage muito na água. Então, mucosas hidratadas. Qual é a principal orientação quando o paciente vem fazer ozonioterapia? Tome muita água. Sim. Um organismo bem hidratado vai ter melhores reações do que um organismo desidratado, né? E no óleo também, até os dermos cosméticos que a gente está sorteando aqui, a base toda é óleo de oliva, porque o ozônio só vai se ligar no óleo. Então, por isso que a base, inclusive, dos hidratantes, ela é óleo. E depois que ela passa na pele, no início, você percebe que ela tem uma oleosidade, mas logo absorve. Eu uso muito óleo de oliva com ozônio. Maravilhoso. E para que serve? Por exemplo, óleo de girassol. E daí a gente tem, é igual as concentrações, né? O óleo de girassol. Sabe aquela ferida infectada? Ou né, se machucou, tá com uma infecçãozinha, ou mesmo a afta. Exato. Óleo de girassol. Unha encravada, no meu caso. Eu uso de oliva para não encravar minhas unhas. Exato. O óleo de oliva serve mais para situações inflamadas. O girassol infectados, o oliva inflamado. Agora nós temos o óleo de uva, que também é ozonizado para estímulo do colágeno. E daí legal. A gente tem... Queremos exato. E o legal é que produtos ozonizados, eles não podem ter na sua formulação químicos. Porque o ozônio ele é forte e dependendo do que ele pode reagir, saem subprodutos que podem ser tóxicos. Bem inerte, então, bem puro, o que a gente utiliza é aquele termo de beleza limpa, né? Então, todos os produtos, eles não têm os químicos e a gente vai utilizando eles e não vai ter os disruptores endócrinos. Inclusive, criança pode utilizar também porque não tem essas condições. Que legal. Meninas, olha a hora. Sim, muito rápido. Eu falo que então, assim, o tempo é pouco, né? Nós vamos ter que aumentar esse tempo aí, não tem jeito. Porque agora que começar as conversas mais profundas. Não, agora que a gente engata, né? Que passa aquele nervoso. Parabéns, pessoal, que está participando com a palavra-chave bem-estar. Já estamos aqui com os nominhos. Já encerramos. Estamos com os nomes aqui. Vamos fazer o sorteio, então. Mas antes... A gente... A Aline vai tirando enquanto Isso. Simone, faz aí Vamos a rádio. agradecer, então, quem nossos colaboradores. Livraria e Papelaria Copo de Leite. Vamos dar uma olhada de girassol. Um universo particular em livros, papelaria e presente. Oriente Terapias Integrativas. Quando a consciência desperta, orientações são necessárias.
Alon, a magia das plantas em todas as suas formas. Sicredi, gente que coopera, cresce. Estúdio de danças Giane Belé. A Sigma 3, que é o nosso novo colaborador. E simplesmente tudo em comunicação visual e eventos. Me atravessei. Agradecer também a Clínica Lavi, a CCR, a Vida Natural, que inclusive a Juliana Gaio vai ser uma das nossas convidadas. Logo. Em breve. Queridíssima. A Gaio Solar e a nutricionista Elis Ramos. Muito obrigada, fonoaudióloga Maiane Martins, a Arco Arquitetura Contemporânea, a Comer Bem Confeitaria Inclusiva, Mel Mobile Designs e a enfermeira de Serviços e Práticas Integrativas, nossa entrevistada, podcastada de hoje, a nossa querida Aline Catânio. A Aline está atendendo na Rua Costa e Silva, 248, no edifício Boulevard, na sala 4. E para você chamar a Aline, você pode mandar um WhatsApp para o 999832144 ou pelo Instagram da Aline, que é o @enfermeira Aline Catâneo. Tudo junto, tudo minúsculo. Enfermeira Aline Catâneo. Chama a Aline, faz uma avaliação, dá uma olhadinha no seu, no sua Integral Saúde, e a gente agora vai ver quem que ganhou o sorteio. Pessoal, lembrando que tem que estar seguindo a enfermeira Aline Catânio e o Pode Tratar. Tá? Vai lá no Instagram, confere enfermeira Aline Catânio. E o que? Segue e o Pode Tratar. Oi? São 3? Agora... 3 prêmios? São 3 3 prêmios. Agora, primeiro vai ser, então, o óleo de oliva. O segundo prêmio, a hidratação intensiva para os pés. Esse tá certo? Será que é? É esse mesmo. Então, vamos começar por esse Quero aqui. ver. Quem ganhou a hidratação intensiva para os pés foi... Fala, Raquel. Não acredito. Parabéns, Julimar! E eu Ô, super Momô, tô você precisando. começa a se inscrever ali no negócio pra ganhar também? Vocês, parentes, façam igual os Vamos, parentes da Simone. É. Parabéns, parentes da Simone, vocês sim participam. Tô super precisando, Mas vai ter Pedro. que passar lá pegar, ó. Sim, sim. E aí, quem ganhou o segundo prêmio? Não tá seguindo a Aline. Não tá seguindo a Aline? Mas não acredito, então não ganhou. Pois é. Ué, Então vamos lá, Aline. tem que seguir a Mais Aline. tem que seguir a Aline. Seguidores da Aline, tem que seguir a Aline. Um para o óleo e um para o kit. Vamos ver. Tan, tan, Óleo, vamos ver. tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Então, enquanto isso, eu vou mostrar as minhas suculentas. Será Olhem que é a como mesma? são lindas as minhas suculentas. E agora, acho que não. Obrigada, filho, por mostrar minhas E, suculentas. galera, eu acho que o presente vai ficar para nós mesmo. Ah, é? Eu Vai. sigo a Aline Catânio. Eu também. Eu estou aqui escrevendo Eu bem-estar. também. Super. Escrevendo, falando. Mas acho que a gente não deixou a regra clara dessa vez, que tinha que seguir Sim, a Aline. a regra está clara. A culpa Ah, foi na nossa. hora Não, na hora de hoje a gente falar. não falou para essas Eu pessoas também aqui, ó. acho que não falou. Essa daqui é a outra. Eu acho que... Não, tá tranquilo. Vamos, Então vamos. fazer Ah, eu assim. acho que merece, porque Eu tá também aqui no merece. Pod, entendeu? Tá Exato. aprendendo com ela e merece. E vai vamos lá. seguir Eu agora vou proteger também. essa pessoa para a vida toda. Eu nasci protegendo Quem essa ganhou pessoa. o olhinho de oliva foi a Renata Francesca Panuccelli. Parabéns, irmã! Rê. Ela escreveu bem-estar e ganhou. Aham. Vai receber o E óleo. quem ganhou o kit de ozônio maravilhoso não fui eu. Que Porque fique meu claro. marido não colocou o nome dele ali. E nem escreveu bem-estar. É a Alexandra Bittencourt. Parabéns, irmã! Ali, ó. Parabéns, Divide pessoal. comigo. Marido divide. Uhum. A irmã não. A irmã Então é isso. A irmã mora em Joinville, não É. divide, não tem como. Aline,
Você tem mais algumas considerações, enfim? Então, eu agradeço, meninas, o espaço de estar aqui. Foi uma conversa muito produtiva. Quando a gente começa a falar da ozonioterapia, a gente tem uma infinidade, um mundo muito amplo para se investigar e para entrar e para sentir os benefícios, né? A gente fala que a ozonioterapia, ela ajuda em muitas coisas do nosso organismo, mas lembrando que ela não faz milagre, e sim o paciente toma consciência do que ele precisa, e a ozonioterapia só ajuda ele a melhorar aquilo que não está certo, né? Então, eu fico à disposição também para quem quiser estar vindo conhecer, ou melhor, retomando os seus tratamentos com a ozonioterapia. E qualquer dúvida que tenham também, o meu Instagram está disponível, podem me chamar via WhatsApp também. Eu costumo falar para os meus pacientes que a partir do momento que eles se tornam meus pacientes, eles agora têm uma enfermeira para chamar de sua. Que lindo isso! Viu? Só lembrando de uma coisinha bem rapidinho, que eu sei que já estourou nosso tempo. Aline, você também faz exames ginecológicos, né? Então, isso foi muito legal. Eu te conheci, inclusive, através disso, porque às vezes marca ginecologista, demora muito. Então, a Aline faz os exames, depois vem o resultado. Caso tenha algo, aí sim ela encaminha para o médico, né, Aline? Exato. E inclusive, se tem algum problema que eu já evidencio na hora da coleta, eu já incluo o tratamento com ozônio ali para já ir restituindo aquela mucosa. Que inclusive pacientes que têm HPV, que têm NIC1, NIC2 ou outras, ou aquelas infecções de repetição, né, vaginais. Então, a ozonioterapia, a gente também trabalha com isso. Então, já consegue identificar, e ali na hora que vai fazer o exame, a gente já faz todo esse tratamento. Encantada, oxigênio elevado à terceira potência. Conheçam o trabalho da Aline, a gente te agradece por estar conosco nesse projeto, Pode Tratar, e sinta-se convidada para uma próxima etapa, que a gente vai fazendo o Pode Tratar com Ozônio, parte 2. Né? Então é isso, pessoal. A gente agradece quem esteve com a gente online, agradece quem for assistir daqui a pouquinho no gravado. Até daqui 15 dias. Tchau. Tchauzinho.